Boa noite para quem foi entrando. O som tá ótimo. Ai, que bom, perfeito. Então, essa série faz parte, né? Essa live faz parte de um conjunto de séries que está sendo realizados, né? Essa é a última live e, a gente está fazendo por causa do edital Cultura Presente nas Redes, que fomos premiadas e tudo mais. Já tivemos várias participações de várias diretoras baixadenses. Quem quiser assistir e não assistiu, é só entrar no nosso IGTV. Foi muito bacana todos os debates. E hoje a gente vai ter a presença da Mel. E assim, deixa eu ler aqui, pelo amor de Deus, porque ela já fez bastante coisa, né? Deixa eu ver direitinho. Então, a gente vai falar sobre o filme Dias e Dias, mas também vamos tocar no assunto de outras direções que ela fez parte em conjunto com o Getúlio. E a Mel, ela é produtora e cineasta nilopolitana. Vai ser bem bacana assim conversar com ela. Ela fez a direção junto com o Getúlio Ribeiro, né? E além disso, ela também escreve, né? Eu não sei porque aqui não tá escrito poeta, porque ela também é poeta, né? A sessão da Mana é administrada, né? Foi um conjunto, quem fez foi eu, a Dani e a Josi. E foi quando a gente conversando e tiramos um dia para assistir filmes, a gente resolveu fazer um espaço, assim, né? Tornar um espaço físico para outras mulheres também conversarem sobre o feminino, sobre o que tocam a elas, né? E acabou que ficou um espaço muito amplo, não só de mulheres, mas assim, das pessoas em geral falarem sobre o que as tocam. Mas a gente tem como finalidade trazer filmes dirigidos e produzidos por mulheres, né? E para mulheres também. E tinha o Donana aqui, que já utilizamos o Donana e falamos com Dida. E agora já tem mais de um ano, né? Um ano e alguns meses já, um ano e um mês, alguma coisa assim, que a gente faz. Só que como veio para o virtual, toda essa questão da Covid, claro, a gente não ia continuar fazendo presencialmente. Aí estamos fazendo virtualmente, através do projeto do Edital Cultura Presente nas Redes. E está sendo muito bacana, né? Eu, Dani, a gente estava falando também, às vezes já conhece filmes dirigidos e produzidos por mulheres, mas era uma coisa que eu moro em Belford Roxo, eu não tenho contato, né, com esses filmes. E e a gente perde esse contato com essas produções feitas baixadenses, né? E é incrível tá com essa questão das lives também, tá estarmos tendo essa oportunidade de fazer as lives, de conversar com as diretoras. É muito incrível. Todas as diretoras que eu conversei, que eu escutei também, que a Dani fez algumas lives, eu fico assim, tu fica com vontade de fazer, produzir, fazer filmes, né? Isso é muito único. E quando tu vê também a questão da proporção de diretoras mulheres, tu fica chocada, né? No cinema, audiovisual brasileiro, tu fica assim, chocada com a quantidade de mulheres que fazem, que é muito poucas mulheres para a quantidade de homens, né? Vou convidar a Mel aqui. É uma coisa que a gente tem que ver também, né? E quem são as mulheres que fazem? Temos que ver isso também, refletir. Eu também amei conhecer essas produções. Muito incrível, muito potente, né? Sim, sim, a Dani tá falando. Mulheres baixadenses incríveis, com certeza. E tu se sente conectado, né? É o que eu estava falando com a Mel também falando. Nós se sentimos conectadas com as personagens, com os personagens que as mulheres escrevem. Não é uma coisa tipo escrito por homem, que é mega ultra sexualizado e tudo mais, a gente não se enxerga naquela realidade. Quando tu vê um filme
que é feito por mulheres baixadenses e tudo mais, tu fala, caraca, calma aí. Eu pensei naquilo também, sabe? Eu já vivi aquilo, já estive naquele momento, né? É muito único. Deixa eu ver, tentar convidar a Mel. Oi, tá escutando? Ah, funcionou. Vai ter que ser com um de um ouvido só mesmo. Show, beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, já tem pergunta pra ti. Uau, já chegou, né? Gente, olha Sim. só, eu eu fico muito nervosa diante de câmeras. Sou meio não, sou completamente tímida. Então, assim, se eu gaguejar, vocês ignorem, mas e também eu tenho muito. Eu saio do foco rápido, então eu vou e volto, tá? Então você me chama, Gabi, ô, Melisa, aqui terra, tá? Então vamos lá. Tá bom, beleza. Vamos lá, então. A primeira pergunta é sobre o filme Dias e Dias mesmo. Como nasceu a ideia desse curta, né? E como foi o processo de escrita do roteiro? Então, vamos lá. Como nasceu? Eu tava, na verdade, é aquela cena, a segunda cena do filme, para quem assistiu, foi exatamente aquela cena como nasceu. Eu tava sentada na cama, me depilando com uma pinça. O Getúlio estava deitado na cama e a gente estava conversando, divagando sobre a vida, enfim, falando sobre N questões, realmente sobre sonhos, né? Que é o que realmente fala o filme, né? O mote inicial ali do filme é sobre sonhos. E, enfim, a gente estava falando sobre projetos e tal, e estava entrando uma luz linda, linda, era final de tarde, estava entrando uma luz muito bonita pela janela. E eu fiquei, assim, percebendo aquele momento, né? Eu falei assim, cara, isso dava uma cena de filme. Aí eu falei, cara, não, olha isso aqui não é uma cena de filme de Getúlio, não, total. E aí ele já, né, fotógrafo, né, vê a luz, já compôs o cenário todo na cabeça. E a gente falou assim, cara, eu questionei o porquê, né? Porque os filmes, assim, são poucos os filmes que eu tenha visto, na verdade, que não falam de uma forma abrangente sobre a intimidade do casal, né? Na verdade, muitas das vezes os filmes ele tem aquela glamorização da dor dos personagens, que acontece um pouco também, mas ele tem uma glamorização da dor, daquele momento que ele está passando, ou então assim um fascínio pelas cenas de sexo, que não é nenhum problema, lógico, nenhum dos dois é um problema, mas a gente não é pautado nessa relação de carinho, né? Nessa relação de intimidade realmente. Então a gente pensou a partir daí. Esse é um filme que fala sobre a intimidade do casal e, lógico, todos os conflitos que isso permeia, né? Que vai passando aí, que vai atravessando o filme. E aí, depois disso, né, que a gente pensou, né, nessa situação. Falei assim, ah, você topa fazer um filme assim e tal, mas em momento nenhum eu pensei que eu ia estar aí, né, no meio disso, porque, enfim, o Getúlio sempre que ele pensa uma ideia, ele já vai lá correndo fazer um rascunho de um roteiro, mesmo que a gente não realmente coloque o projeto, né, para rodar e tal, ele tem como um exercício. E aí eu falei isso para ele. Aí um dia, assim, né, chegou um e-mail para mim, fui olhar, tava lá o esqueleto desse roteiro. Só que ele tem uma facilidade muito grande com a técnica, né? Ele consegue visualizar. Tinha, na verdade, ele não tem mais, mas ele tinha uma dificuldade em humanizar o personagem. E aí ele me pediu ajuda, e foi aí que entrei e a gente foi aí compondo o nosso casal, né? Esses personagens. Muito. Então, fala um pouco sobre os seus textos, né? Que o Memórias Aleatórias de Alice foi o que deu origem, né, a esse filme. E foi a primeira direção sua, né, também, se eu Tá não me engano. falhando, Gabi. Tem uma hora assim que eu não ouço você. Você pode repetir? Perdão. Claro, com certeza. Então, fala um pouco sobre seus textos, o Memórias Aleatórias de Alice, né, que deu origem a esse curta, e em que momento eles foram incorporados ao roteiro. Acho que você já falou um pouco.
do roteiro? Então, nesse processo de como a gente pensou os personagens. Vou voltar, vou do começo, tá vendo? Eu vou e volto, gente. Então, os textos, na verdade, a Alice, deixa eu ver quando começou a Alice na minha vida, assim, né? Porque, assim, eu estava trabalhando para a Poense, e aí eu tava lendo de um tudo, né? Eu tava lendo pra caramba. E assim, eu era muito amiga, a gente tinha uma proximidade muito grande da Rani Saraiva, não sei se você conhece, eu acho que o pessoal aí conhece. E ela escreve microcontos, né? Escrevia, enfim. E eu também estava em contato com uma galera que estava nessa vibe de microtextos e tal. E eu falei assim, cara, isso é muito legal, porque eu não tenho a técnica de escrever, né? Eu nunca pensei que eu ia ser, eu não sou uma escritora e tal. Eu fui aprendendo e fui botando para fora o que eu sentia. Então, eu falei assim, cara, isso é muito bacana, porque eu consigo rapidinho ali fazer, expor o meu sentimento do momento e tal. Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu escrevi alguns microtextos. Só que a Alice, na verdade, é o nome da minha avó materna. Eu nunca tive contato com os meus avós, na verdade, né? Porque a gente está aqui no Rio, os meus avós moravam em Mato Grosso do Sul, minha família é de Mato Grosso do Sul. E então, assim, muito dificilmente, entre umas férias espaçadas, assim, de muitos anos, tipo, sei lá, de 5, 6, sei lá em quantos anos a gente ia visitar, né, a nossa família, né? E, enfim, só um minuto. E aí eu falei assim, pô, pelo menos no campo da imaginação, né, eu vou me aproximar da minha avó, né? Então, assim, eu comecei a escrever memórias da Alice, que poderia ser ou não a minha avó, né? Era uma pessoa. E era como se alguém me contasse essas memórias e eu estivesse recontando, né? E foi assim que ela nasceu. E, enfim, eu tenho. Era como se eu visualizasse realmente ali o que estava acontecendo, como no começo do filme que ela fala que ela se apaixonou pela segunda vez, né? Era como se ela tivesse me contado assim uma história quando ela se apaixonou, né? Porque eu nunca tive isso, né? Eu não tive essa proximidade. Nunca ninguém me contou essa história realmente, mas eu imaginei, ela podia ter me contado, né? Se eu tivesse mais próxima, ou se realmente ela quisesse, porque talvez ela não me contasse sobre isso, né? Enfim, então eu fui criando essas memórias por conta própria. E aí sim nasceu a Alice. Foi assim, ela foi, fui criando uma amiga, uma parente, uma pessoa que estava próxima me contando enfim, né? Essa troca que a gente tem normalmente com a avó, né, com a mãe, enfim. E como ela chegou no roteiro, então, quando a gente começou a escrever a ficha dos personagens, né, o que eles gostavam, qual seria a profissão, enfim, todas essas coisas, quando a gente foi escrevendo isso, a gente decidiu que, na verdade, ele é uma homenagem a todos os nossos grandes amigos que a gente foi pegando por aí. Então, tem uma história de um, tem uma história de outro. Então, a gente decidiu que ela seria escritora. Talvez pela influência da Hannah, que inclusive estava cedendo a casa pra gente, né? O filme foi dentro da casa dela. E aí a gente pensou, cara, eu pensei, né? A gente vai precisar de textos, né? E aí, quem será? Eu super preocupada com isso, né? Assim, de quem será que a gente vai pedir esses textos de tudo? Será que alguém vai escrever olhando o roteiro pra gente? Tal? Aí ele olhou pra minha cara, por que você não escreve? Uhum. Não, eu não. Não quero falar nos meus textos, não. Aí ele, você já tem textos, inclusive. Eu falei, então vamos botar o que eu já tenho, mas assim, com muita relutância. E eu acho que desde o princípio a ideia era essa, sabe? Ele só não tinha me contado. Eu acho que desde o princípio a ideia era jogar os textos da Mel. E aí o Alexandre
Ah lá, o Alexandre tá Mas falando. E o Alexandre, que foi o nosso diretor de arte, ele botou uma pilha. Não, Mel, isso tá lindo, você tem que botar mesmo, tem que jogar esse texto e tal. E eu, assim, muito, sei lá, muito insegura, né? Mas foi, foi. Então vai pro mundo. E foi isso, foi assim que ela chegou lá. show. Eu vou colocar aqui numa pergunta, calma aí. Tá perguntando, né, o Ale. Acho que foi que você falou que quais são suas referências na arte. Essa você não falou, mas é uma pergunta dele. Eu tô lendo aqui um outro comentário Oi, do Getúlio. Então, na arte do filme que a gente escolheu, não, né? Na arte, na vida, né? acho que Nossa, eu tenho uma quantidade, sei lá, cara, é muita gente. Eu tenho um liquidificador na cabeça, né, na verdade. E aí, é, como artistas, sei lá, eu vou a coisas de que vão da literatura e que chega. Ai, não sei, gente, eu não sei. Eu nunca. Toda vez que alguém me pergunta qual sua inspiração ou quais os filmes da sua vida, quais filmes você gosta, cara, eu nunca vou saber, porque é uma infinidade. Eu não consigo enumerar, eu não sei quem eu posso colocar na frente, quem eu falo assim, ah, primeiro de todos é fulano, segundo é, nossa, eu amo ciclano, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade com isso. Desculpa, Alexandre, eu acho que para isso a gente vai ter que conversar pessoalmente, para sair aí e fazer um suco disso. Desculpa. sim, sim. Eu também tenho muito dessa dificuldade também. Eu sou indecisa, gente, eu não consigo. Mel, deixa eu Oi, falar. Eu oi, esqueci Ariel. de Minha pedir para amiga. tu se apresentar. Tu quer falar mais um pouco de ti? Eu esqueci de fazer isso, de pedir para você se apresentar, que eu falei que você era cineasta, ainda disse um pouco poeta, produtora. Um pouco não, eu acho que você é poeta, né? Então, Muito. eu vou falar, vou contar aqui minha trajetória, vou tentar ser rápida. Senão que eu tenho muita coisa para contar, não, tá, gente? Que essa história que eu fiz muita coisa é mentira. Mas, então, eu, eu nasci de uma família de. Somos quatro, né? Somos quatro irmãos. É, eu sou a caçula. E eu tenho um irmão mais velho, assim, que foi que como que fala? Me encaminhou, né? Vamos dizer assim. Ele que sempre colocava ali um filme, ou então a gente escutava, a gente tinha muita, colocava sempre vinil para ouvir, então a gente junto ouvia. Ele e meu irmão mais velho, e a gente sempre foi assim, né? Muito, muito, muito junto. E colocava vinil e a gente fazia paródia com aquelas músicas, e dançava e pulava na cama. E aí tinha um quadrinho, e aí eu pegava e lia aquele quadrinho, e aí ele falava, ô, isso aqui não é pra você ainda não, que você ainda tá muito nova. E aí ele me levava nas festinhas do... Ele dava aula num pré-vestibular social, e aí ele me levava nas festinhas, e eu me sentia, né? Eu era a única criança que estava lá no meio daquela festa toda e conversava com os adultos e tal. Então, assim, desde muito cedo eu fui, né, incluída nesse universo, né, de consumir cultura, de falar sobre isso e tal. Mas, enfim, eu até, sei lá, até os meus 21 anos, eu não descobria o que eu sabia fazer. Eu não conseguia ser, tipo, sair da escola e fiquei perdida. Não sei o que eu vou fazer. Não tem uma coisa assim que eu achava, né, que eu soubesse fazer, que aquela paixão da minha amiga falava, ah, eu vou ser dentista, ah, eu vou ser não sei o que. Eu falava assim, gente, mas eu não quero. Por que você não faz enfermagem? Deus me livre, fazer enfermagem, sabe? Nada me apetecia assim, sabe? Nada eu falava assim, nossa, isso aqui eu gosto muito. E aí, o que eu fui fazer? Eu falei assim, vou me jogar no mundo, vou começar a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa loja de roupas masculino, que foi, assim, eu super respeito todas as profissões, todos os trabalhos, assim, mas eu realmente não nasci para isso. Foi um sufoco para mim.
Eu não sabia vender, porque eu sou uma pessoa muito sincera. Então eu tinha muita dificuldade em vender e falar que aquilo estava maravilhoso. E aí, gato, isso está muito lindo em você. Isso era impossível para mim. Eu olhava aquela roupa e eu falava assim, Jesus, mas é gosto, né? Então, assim. Aí ele falava assim, você gostou? Cara todo, né? Você gostou? E eu olhava, você gostou? Se você gostou, leva, cara. Eu era horrível. E aí, o gerente olhava pra mim e só me fulminava com o olhar, né? Tipo. E aí, o gerente falava que a gente tinha que estar sempre linda, maquiada, e que a gente tinha que estar de salto. O meu primeiro emprego, gente, foi num emprego. Foi, como fala, nesses temporários de final de ano, para vender para o Natal. Você tem que fazer dinheiro, né? Tem que vender até o talo. Eu não me imaginava vendendo até o talo, mentindo pra caraca, com um salto, maquiada, sabe? Isso pra mim era tortura, era uma tortura. E assim, e é muito louco, porque apesar de você conseguir realmente fazer as amizades com seus colegas lá dentro e tal, enquanto você tá vendendo, você é inimigo, sabe? Porque assim, ou você vende, perdeu, vai pra lá pra trás, não me atrapalha, você não pode pedir ajuda, porque é uma correria, na verdade, né? Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo querendo dinheiro pro final do ano, né? Enfim. E eu falei, caraca, eu chorava. Eu chorava assim, e falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas enfim, fui até o final. Saindo disso, eu falei assim, tá, acabou isso, o que eu vou fazer? Aí uma amiga estava trabalhando numa loja de peças de carro, né? Ela falou, pô, saiu uma menina, estão precisando, vamos? Vamos nessa, vamos lá. E eu fui. E aí falaram que eu ia ser recepcionista. Mas no final das contas, eu nunca fui recepcionista, né? Eu fiz tudo, qualquer coisa. Eu ia pagar conta com muito dinheiro no banco, cheia de medo. Eu ia não sei aonde, eu fazia não sei o que. Cara, eu pagava a conta do meu patrão pessoal, sabe? Umas coisas muito loucas. E eu falava assim, cara, eu me divertia, eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, mas não era o que eu queria fazer. E aí um dia meu irmão falou assim, caraca, Melise, eu vi um outdoor falando que vai abrir uma escola de cinema lá em Nova Iguaçu. Eita! Como assim, uma escola de cinema, gente? Isso é possível? Escola de cinema? Fiquei pensando, porque até então, pra mim, era uma parada de graduação, né? Enfim. Aí eu falei, nada achado, Maria. E aí ele falou que ia se inscrever. Aí eu também me inscrevi, sem falar pra ele, né? Me inscrevi, fui fazer. Não falei, mas no final das contas a gente foi junto para fazer entrevista. E aí, quem me entrevistou foi até o Raul. Quem era? A Josi falando que também viu o outdoor, né? Foi um momento, né, gente? Saiu no jornal depois, inclusive, e tal. E, enfim, mas como sempre foi o meu irmão, né? De novo, né? Opa, aqui. E, enfim, vamos lá ver o que é isso. Fui fazer a entrevista com o coração na mão, né? Porque até então eu também não era cinéfila que nem meu irmão e tal. Eu fiquei com medo de não ser aceita, de não saber a coisa certa, de não saber o que falar, sabe? Mas, enfim, eu consegui. Eu consegui, e eu consegui entrar na turma que era mais. Que tinha turma do pessoal durante 2 vezes na semana, que tinha um conteúdo mais abrangente e tal. E tinha o pessoal que só fazia no sábado. Inclusive, eu entrei pensando que eu ia entrar no sábado, porque eu não sabia muito, né? Tal. Daí eu consegui e fui para essa turma de 2 aulas na semana. E, cara, e foi assim, foi, sei lá, foi como se tivessem pintado o meu horizonte, assim, sabe? Ficou tudo muito perceber, ter novas perspectivas de vida, sabe? Saber que eu escrevendo ali uma parada, eu era boa fazendo aquilo, e perceber que enquanto eu estava fazendo ali um exercício,
eu ia me entendendo, entendendo as minhas vontades, o que eu pensava, a minha visão de mundo. Enfim, cara, foi assim, Incrível. foi ao mesmo tempo que foi um sonho, foi estarrecedor, porque eu fiquei com medo, né? Pensei, onde eu tô entrando? Como que isso sustenta, né? É, eu me lembro muito bem que o meu pai me levando mesmo para fazer uma das aulas, né? E eu estava atrasada e tal, e daqui para Miguel Couto é muito perto, mas o ônibus dava uma volta assim imensa. E aí eu me atrasei, meu pai pegou a bicicleta e me levou e falou assim no meio do caminho: minha filha, é isso mesmo? Meu pai, enfim, ele é militar, né? Então ele sonhava que algum dos filhos seguissem a carreira militar. Ninguém deu seguro. Porque ninguém queria seguir. Enfim. E ele pegou, sei lá, eu acho que no fundo, como eu era mais nova, ele ainda tinha esperança que, né, eu fosse seguir esse caminho. E aí ele pegou e falou assim: você tem certeza que você está estudando, você vai fazer isso, você vai continuar com isso? Porque eu acho que isso não dá camisa, não. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Falei, cara, talvez realmente ele tenha razão, mas a gente no ímpeto, a gente não quer saber isso. Aquilo ali tá muito bom para você pensar nisso, né? Você quer continuar. Falei assim, esqueci esse problema, joguei para escanteio e tal, no momento, né? E fui viver esse sonho que é cinema. Uhum. E, Tu tinha enfim, quantos anos, não? Na época que tu fez escola eu ali. tinha 22. Eu acho que era 22. 22, 23, por aí. Acho. E aí eu fui, e aí a gente foi fazendo vários cursos, a gente foi conhecendo uma galera. E aí a gente faz sempre em qualquer lugar você encontra a sua galera, né? E aí eu conheci, tinha alguns dos alunos e a gente conversava muito sobre como a gente ia perpetuar esse conhecimento, como que a gente fazia, se a gente podia fazer uma produtora independente, se a gente podia, enfim, fazer alguma coisa com o que a gente tinha aprendido. Tá. Aí um dos nossos amigos perguntou, pô, por que a gente não faz uma parceria com o Sesc? E aí, lá fomos nós, a gente foi conversar, conseguimos uma reunião e conseguimos fazer um cineclube, que foi o Cineclube Digital. E até então, eu acho que de cineclube, que sim, super conhecido tá, em Nova Iguaçu, era o Buraco do Getúlio, né? E aí a gente ficou sendo ali um segundo cineclube em Nova Iguaçu. No começo bombou, porque assim, novidade sempre bomba, e era muito bacana, realmente o espaço era bacana, a gente tinha muitos amigos, o grupo era enorme, e enfim, era muito bacana estar realizando num lugar que, né, é reconhecido nacionalmente e tal. Enfim, aí vão surgindo novas coisas, a gente vai precisando de dinheiro, vai fazendo, e a gente vai continuando fazendo outros freelas que não é necessariamente nessa área, né? Não é na área do cinema, a gente precisa, enfim, gerar renda. E eu fui fazendo também, fui sempre trabalhando com uma coisa aqui, outra ali, sempre numa loja. Eu me lembro que eu parei de ir para o Cineclube Digital, dei uma pausa porque eu peguei um trabalho lá no Rio Sul, lá em Botafogo. E, enfim, sempre muito longe da onde eu morava, sempre muito longe do que eu queria, né? E aí surgiu uma oportunidade com um projeto que se chama Cinema para Todos. Não sei se vocês conheceu, que era um projeto de uma produtora que, enfim, não sei se foi uma parceria ou se foi um edital, não me lembro agora, que eles conseguiram fazer um projeto que levava, democratizava o cinema nacional para as escolas. Então a gente fazia entrega de ingressos nas escolas estaduais e a gente dava 2 ingressos para cada aluno para eles poderem assistir. A gente levava a programação que estava na semana. Toda semana a gente visitava as escolas. A gente fazia um rodízio entre uma escola e outra, conversava. Tinha, além de você ter acesso por conta própria, a gente conseguia fechar sessões somente para a escola. Então, assim, o cinema de Nilópolis bombou. Eu consegui fechar com todas as escolas. Eu acho que só com uma que eu não consegui, porque eles já tinham tido um programa antes, mas que não era
não era, enfim, não era um problema nosso, né? Era um problema da escola. Uma questão da escola de. Eu acho que, na verdade, é esse medo, né, na verdade, que ainda existe, né? De você sair da escola, de você levar esse assunto. Eu acho que a educação sair de dentro da sala de aula, né? Isso tem muito, ainda existe muita dificuldade. Não digo nem dos professores, eu acredito que é um medo da gestão mesmo da escola, de entender como a gente vai conseguir fazer caminhar ali cultura e educação e como a gente consegue ter essa parceria com outros projetos, né? Então, eu acredito que quando eu comecei ainda nem tinha aquele... Eu esqueci o nome do projeto, enfim, tinha aulas... Ah, o Johnny falando que cinema escola é pergunta. Então, eu já trabalhei com isso, Johnny. Assim, era muito difícil ter um diálogo com essa escola. Eu falei assim, vou pular. E, enfim, a gente foi fechando com todas as escolas. A gente, todo dia da semana, eu conseguia fechar a sessão, sempre estava bombando. Eu acho que nessa Acho que eu época a ouvi gente. sobre esse projeto. Eu acho que eu Acho que a ouvi. gente. Assim, tem gente que encontra comigo aí na rua e me chama de tia ainda. E aí, tia do cinema? Era muito gostoso, era muito bom. É, Enfim, foi gostoso porque realmente você está produzindo, você está fora de uma sala, que você está na frente do computador, você está em contato com outras pessoas, você está conversando com um aluno, você levar aluno para o cinema. Assim, vários alunos nunca tinham entrado numa sala de cinema, né? Então, assim, era muito gratificante. E, assim, vinham, agradeciam. Claro que a gente tinha problema com um e com o outro, mas isso é fácil de contornar, é fácil você conversa depois. Ou então tinha os alunos que eram mais bagunceiros e que o professor ficava chateado e não queria fazer de novo a sessão. E a gente fala assim, calma aí, a gente vai dar um jeito aqui. Então você coloca esse aluno que é mais problemático ali na frente, me ajudando, me auxiliando, sendo meu assistente. Cara, era só uma alegria, era muito bom. E era, infelizmente, não, felizmente, esse cinema é dentro de um shopping, né? É, eu ainda sou muito do movimento que gostava dos cinemas na juventude. Mas ele é o universo desses alunos, né? Ele está sempre no shopping. Então, quando a gente abria, o shopping abria, especialmente no horário da manhã, no primeiro horário, tipo 7, 8 horas, para ir pro cinema, é aquele bando de alunos subindo aquela escada rolante. Cara, era uma alegria. Assim, era muito gostoso de ver aquilo. E enfim, eu acho que eu fiquei dois anos e meio com esse projeto. Infelizmente, não conseguiram um novo contrato, né? Eu nem me lembro agora qual era o prefeito que cancelou esse contrato com a gente, com ele, no caso, da produtora. Mas, enfim, infelizmente acabou. Assim, seria um sonho continuar, né? Ainda que eu não estivesse lá dentro, porque enfim, é sempre muito gratificante, né? Ter esse feedback dos alunos, eles estarem indo por conta própria, ou estarem indo com os amigos da escola mesmo, e depois eles virem contar, ou então eles falavam assim, ô tia, não vai ter filme em 3D, não? Não posso usar isso com filme em 3D, não. E era muito engraçado, porque, enfim, é, é o que chega, né? É o comercial, né? O cinema comercial. Ah, tia, mas eu só posso ver cinema nacional? Só. Ah, mas pelo menos eu tô indo pro cinema, né? Cara, vai lá, vai levar a gatinha, vai levar, vai quando você quer. E era muito engraçado. Enfim, aí acabou esse projeto. Eu fiquei aí um bom tempo sem trabalhar na área. E, e foi muito louco isso, porque a gente teve até uma cena do Dias e Dias, que foi na Arena Jovelina. E depois de um tempo, eu voltei para fazer uma entrevista lá e comecei a trabalhar na Arena Jovelina. E aí, e aí eu fui descobrindo o meu amor por todo o âmbito da cultura, sabe? Por tudo, teatro, e não sei o quê. E aí eram muitos projetos, e era na época que a gente estava tendo o Fomento à Cultura, então tinha muito projeto chegando, não tinha um dia que a gente não trabalhasse, sabe? E além da gente receber essa galera, a gente ainda
tinha um contato muito forte com a comunidade. Então, além dos projetos que estavam vindo do Fomento à Cultura, a gente ainda atendia escola, a gente tinha curso, a gente tinha, enfim, espaço para ensaio. E foi aí que eu fui conhecendo os jovens da comunidade da Pavuna, foi aí que eu fui conhecendo, que eu fui sabendo que eles já tinham projetos, que a juventude de lá era muito forte, era muito potente. E aí eu comecei a me apaixonar muito, porque eu sou muito apaixonada por essa questão do jovem, da galera que faz, da galera que produz, isso me encanta muito. E aí eu falei assim, e aí a gente numa reunião foi entendendo, poxa, como que a gente se aproxima desse jovem? Cara, vamos fazer um sarau. E foi aí. Foi duro, porque assim, no começo eu não tive. A gente não teve uma procura, mas nada que uma insistência, aquele trabalho de formiguinha para continuar, para incentivar fosse acontecendo. E no final, aqueles jovens todos estavam lá ocupando o espaço da arena, levando o que eles sabiam fazer, falando do que eles vivenciavam. E foi muito, muito, muito bonito. Assim. Esse momento de 4 anos que eu trabalhei na arena foi assim, impagável. Foi muito, muito bom. Você está em contato com gente como você, de jovens que, assim como você não sabia o que ia fazer, o jovem que não acreditava no potencial dele, e você tá ali naquele espaço e fala, cara, isso aqui é teu, toma, isso aqui é seu. E ter esse retorno, e daqui a pouco, pô, eu tô entrando num curso, ou então, era isso mesmo, a gente tinha um diálogo muito bacana entre a gente, tinha gente que ia lá me procurar e falava, eu tô pensando nisso, eu falava, cara, tá aqui, né, é teu, vamos fazer. E, cara, realmente, foi um trabalho. Eu acho que depois do Cinema para Todos foi a parada mais maravilhosa que assim aconteceu. E é isso. E aí, depois disso que eu saí da arena, a gente entrou no prédio posto, né? Que graças a Josi reuniu a gente todos aí e a gente tá aqui, super no amor. Falei pra caraca, né? Falei, você é muito breve, falei pra caraca. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Qualquer coisa a gente abre outro se você quiser, não sei. Tem mais pergunta. A Vamos pergunta lá. é a Aisha, não sei se estou falando o nome certo. Aisha Jambo interpreta a Liz, personagem que no curta coloca no papel os textos originalmente escritos por você. Além da expressão pela palavra, você enxerga outras semelhanças entre vocês duas? Enxergo. Sim, total. Eu acho que não só em mim, mas assim, como em várias mulheres, né? Eu acho que toda mulher hoje quer tá segura, toda mulher hoje ela quer ser independente, toda mulher busca esse sucesso, né, profissional, e isso independe da condição de você amar e ser amada, né? Eu acho que a gente quer ter tudo. A gente é feita para isso, a gente é feita para brilhar, né? É fazer acontecer, amar, ser amada e ter retorno, né, do parceiro, da parceira. Enfim. Então, quando eu vejo a Liz, eu me vejo nela. Eu acho que um pouquinho de você, um pouquinho da Louise, eu acho que todo mundo quer ter, quer ter de todo um pouco muito, né? Quer fazer de tudo. E não só na Liz, né? Eu acho que eu plantei, eu e o Getúlio, né? Nós plantamos na Liz, tanto na Liz quanto no Caio, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, a maneira de ver, de se ver e de viver na periferia, né? Todas essas questões da gente que vive na periferia, toda essa dificuldade da gente conseguir se manter financeiramente enquanto produtor, enquanto artista, é, viver de uma forma que garanta não só a nossa sobrevivência, mas viver fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Então, eu me vejo assim nela e eu acredito muito nessa questão que falta muito para a gente ainda viver da maneira que a gente pretende, né? E ainda mais agora,
nesse momento de retrocesso que a gente está vivendo. Eu acho que ele é super atual. Eu acho que, na verdade, ele nunca vai mudar. Se for depender da questão do cenário político, isso nunca vai mudar. Então, porque por exemplo, eu sou nilopolitana. Eu vou te falar que, sinceramente, eu nunca vi um momento de gestão política em Nilópolis que priorizasse ou que tivesse políticas públicas para a cultura aqui. Eu não vivenciei, eu tenho 35 anos, eu não vivenciei esse momento, entendeu? Eu nasci aqui, eu moro aqui esse tempo todo e não é uma questão para a nossa prefeitura, né? Teve, sim, alguns momentos que foi feito até um centro de cultura, que foi na rodoviária, que o prefeito anterior acabou com ele, demoliu. Lá tinha um teatro e tinha uma galera que, enfim, tinha aulas de teatro, tinha uma biblioteca. Essa biblioteca hoje é em Olinda. Isso mesmo, Joana, era o Tim Lopes. E, enfim, mas não era efetivo, sabe? Ele não era abrangente, ele não estava buscando uma política para o jovem, para sustentar ali os sonhos dele, ou então enfim, para você, sei lá, melhorar o que fosse da sua vida procurando no viés da cultura, né? Então, eu me lembro, inclusive, que um dos vereadores falou eu não me lembro o nome, mas falou que tinha pretensão de abrir uma escola de cinema. Cara, o cara conseguiu, ele chegou a pegar posse dele, mas enfim, cadê? Né? Uhum. Então, assim, aqui a gente tem um movimento forte, aqui a gente tem faculdade de produção cultural, aqui a gente tem rodas culturais, a gente tinha sarau, tinha um cineclube, e é isso, se a gente não fizer por nós mesmos, infelizmente, isso não garante nossa questão financeira, não é garantida, a gente faz por amor, né? Mas se a gente for esperar políticas públicas vindo de uma gestão local, isso não vai acontecer. Isso vai ser impossível. Porque eles não estão preocupados com isso, né? Infelizmente, ainda mais nos municípios pequenos, municípios da Baixada. Eu sei que no Nova Iguaçu a gente teve uma ascensão cultural muito bacana um tempo atrás, né? Tanto na época da escola de cinema, mas tinha o Pontão, tem uma galera forte também da literatura em Nova Iguaçu, em Belfort Roxo, né? Enfim, a Baixada é cheia, é muito potente. A gente tem uma galera que faz há muito, muito tempo sem precisar desse apoio. Mas que era interessante, que é viável, que lógico que a gente espera que um dia isso aconteça. Enfim, então Liz e Caio são essas pessoas que querem viver do que fazem, né? Que sabem fazer, do que gostam de fazer, mas que infelizmente, se não correr atrás, mano, é isso, não vai rolar. Então, eu me vejo enquanto mulher, eu me vejo enquanto profissional, e é isso. Sim. Eu me peguei assistindo dias e dias e foi aquilo que tu falou, né? De ter cada pessoa, né? Cada pessoa se vê nela e nele também, né? Eu me vi nos dois Sim. personagens, na verdade, porque você entra em contato, algumas falas também. Eu me peguei assim, caraca, tipo, eu já falei isso, sabe? Eu já estive nessas conversas, nesses diálogos, né? É um filme assim, Sim. muito gostoso de assistir. Quando te Muito gostoso. perguntam, Gabi, quando te perguntam por que você escreve, você vai saber por que você escreve. E é justamente isso, né? Um campo que a gente, né, de sonho, um campo do que a gente não vive aqui, ou de indignação mesmo, uma plataforma de voz, né? Da gente falar o que a gente está sentindo. E. A Josi falando. E, e é isso, né? Eu acho que você se vê na Liz também, né? Eu acho que um pouquinho que seja, eu acho que quem vivencia isso, quem vive na pele, né?
ser uma pessoa que espera uma oportunidade, é Liz um pouco. Uhum, sim, com certeza. A Josi falando da participação. Ah, sim, se ela topar, sim. Aí seria da hora, é meu sonho, pô. Tô aqui até com a Eu faixa vou. do que a gente tá fazendo online. Ó, tem mais perguntas, deixa eu ver como é que tá o tempo. Tem uns 10 minutos. Como aconteceu a seleção do elenco? Cara, foi muito louco essa história aí. O Peter não. O Peter, eu trabalhava na Poemse e a gente estava fazendo um ensaio fotográfico e aí surgiu que, na verdade, a Poemse tinha um canal muito bacana com a Casa Poema, que era da Elisa Lucinda, que é lá em Botafogo. Enfim, a gente levava umas camisetas e depois ele foi convidando uma galera para fazer esses ensaios fotográficos. E aí eu achava que o Peter era poeta, que não sei o quê, e aí a gente descobriu que ele era ator. E, enfim, nessas conversas eu falei assim, pô, a gente já estava pensando em fazer o filme. Eu falei assim, cara, vamos chamar o Peter. O cara tá aqui. Ele sabe o que é isso, né? Daí a gente, enfim, convidou o Peter, mas a gente não tinha ainda o roteiro pronto, a gente só falou sobre. E ele falou, ok, ficou, foi feliz, super, é isso, parceiro e tal. E quando tiver pronto, a gente encaminha para você, beleza. E a gente ficou pensando em quem que poderia ser atriz. Aí a gente foi fazendo uma campanha pelo Facebook, que a gente estava procurando atrizes e tal. A gente falou mais ou menos como a gente pensava essa atriz. E, assim, a gente teve muita pouca procura. Na verdade é essa. É... Primeiro, assim, chegaram bastantes e-mails, na verdade. E na hora da gente já passar pela primeira peneira, né, de como que fala, gente? Da aparência, né? Do que a gente pensava que seria a nossa lead. Aí a gente já ficou pouquinhas pessoas, pouquinhas mulheres, na verdade, atrizes. E depois, quando a gente foi conversar com essas pessoas, era muito louco, era muito engraçado, porque justamente essa segunda cena em que ela tá ali, a galera entendia completamente errado. A galera entendia como uma cena gratuita de nudez, e não era. Então a gente teve muita dificuldade da pessoa entender que aquilo ali era uma cena de intimidade, que não tinha sexo naquilo, não era gratuito, não tinha um porquê daquilo estar ali acontecendo. Então, menina, foi assim, foi muito difícil. E aí, enfim, eu acho que a gente não estava sabendo vender o nosso roteiro na época. E aí a gente encontrou. Não, eu conversei com a Yasmin Tainá, que na época ela estava no processo também do cabelo. E ela falou assim: pô, vou te indicar umas meninas e tal que fizeram também um teste aqui, e de repente elas se interessam. E aí a gente encontrou uma garota maravilhosa, uma atriz maravilhosa. Ela batia com tudo, tudo que a gente estava pensando. Ela tinha uma vibe lá em cima. Ela pegava o texto e, cara, ela tinha uma facilidade. Ela era lisa, ela era a nossa lisa. E ela teve sei lá, sendo clichê mesmo, clichêzão agora, ela tinha uma química muito boa com o Peter. E aí, cara, a gente fez até, inclusive, essa entrevista com ela, foi no centro, porque ela morava bem longe e tal, pra gente entender, pra ela não ter que ir pra lá, e como a gente não tinha dinheiro pra dar pra galera, não tinha dinheiro pra dar de ajuda de custo, a gente falou assim, cara, vamos lá até ela, levamos o Peter, e eles conversaram, foi ótimo, foi maravilhoso. Beleza. Vamos fazer um teste? Vamos. Aí a gente marcou um dia no final de semana para fazer esse teste já lá no apartamento da Anne. E tudo, cara, as imagens foram assim, foram um sonho. Eu falei assim, caraca, essa mulher mesmo, e vai ser ela. E um belo dia ela me mandou um SMS falando que ela estava viajando, que ela não ia conseguir cumprir enfim, o planejamento da gente, né? Não ia conseguir chegar a tempo. E também a segunda notícia é que ela tinha mudado completamente o visual dela.
que era o visual que quando a gente viu era ela, né? Daí a gente, poxa, isso vai ser um problema e tal. Mas enfim, vamos esperar, vamos conversar com ela. E aí ela foi selecionada para um trabalho de teatro que ela estava super afim de fazer, que ela não tinha tido retorno. Então a gente ia ter que esperar ela sair desse espetáculo para ela voltar e, enfim, a ficar do jeito que a gente conheceu ela, né? Ela falou assim, ó, gente, eu botei trança, eu não vou tirar porque o diretor gostou, falou que compõe bem o personagem, então assim, eu não vou poder tirar. Aí, tá. E, e quando que você. E quando essa vai ser estreia? E quando ela falou assim, é um processo longo e tal, só para vocês entenderem. Enfim, não estava batendo, não estava dando, aí a gente resolveu pular para uma próxima. E aí a gente contatou de novo, assim, uma galera pediu pro pessoal ajudar a gente, e foi uma campanha para a gente tentar achar nossa Lisa e a gente não conseguia. Nossa, eu acho que isso durou uns 3, 4 meses. E assim, eu já tava desesperada e achando que não ia mais rolar. Eu falei assim, eu acho que isso não vai rolar, galera. Eu acho que esse filme aqui vai ter que esperar um tempo aí pra gente fazer, se é que a gente vai fazer. Aí o Peter falou assim, cara, vocês conhecem a Aisha Jamba? Ela é minha amiga, eu posso conversar com ela. Eita! Aí, gente, por favor, claro, converse com ela. E ela foi super receptiva, foi super bacana com a gente. Ela leu com carinho o roteiro, ela tinha dúvida, ela perguntava. Ela foi maravilhosa com a gente. E mesmo com todas com as não condições, na verdade, né? Porque a gente não tinha muito o que fazer, não tinha muito como ajudar, né? A gente fez até uma vaquinha, na verdade, só que essa vaquinha não vingou muito, então, assim, foi tudo muito contadinho, muito certinho para cada área ali. Enfim, ela aceitou, com todas essas dificuldades. E foi maravilhoso. Foi assim, depois de muita luta, muito, muito suor, muito, sei lá, já desânimos e tal, e rolou. Foi assim, esse processo do nosso casal. Como foi a experiência de dirigir pela primeira vez o Dias e Dias? Aí depois eu faço outra pergunta. Então, na verdade, eu estava conversando com o Getúlio e eu lembrei, voltei no tempo, e a gente descobriu que o Dias e Dias não foi a minha primeira experiência como diretora. Na verdade, a gente já tinha também compartilhado direção, só que num filme para Gerson. Que a gente já tinha filmado, só que não tinha sido editado, a gente ainda não tava nesse processo ainda de edição, a gente parou, deixou muito tempo ele lá na memória, na gaveta, né? E partimos para o Dias e Dias. E depois nós voltamos, né, a compartilhar essa direção. Enfim. Isso. Eu pensei que um filme para Gerson tinha sido depois, né? É porque ele foi lançado depois do Dias e Dias, é verdade. Mas a Josi está pedindo para eu falar sobre um filme para Gerson. Vou falar. Eu posso falar agora? A gente já pode emendar? Pode falar, depois eu Então, volto com o filme para Gerson, eu não sabia que eu estava dirigindo, na verdade. Foi o Getúlio que falou, Melise, você está dirigindo, tá? Porque eu estava dando meus pitacos e, assim, era... Então, deixa eu voltar do começo. Vamos lá. Eu tinha feito uma primeira viagem com o Getúlio para essa cidade que se chama Piraúba, que é um interiorzinho, uma cidade do interior da Zona da Mata, lá em Minas. E para conhecer essa família, que o Getúlio falava muito dessa família. Ele é apaixonado pela essa família de lá, né? A parte que a gente não tem acesso, né? Aqui, ele falou assim, nossa, eu preciso te apresentar para minha família lá de Minas. É uma pessoa que você vai adorar a tia Rosinha, ela é um amor, ela vai adorar você também, não sei o quê, bababá. Eu falei assim, nossa, eu já quero conhecer, claro, vamos. E fomos, e realmente a gente se apaixonou, assim, um pelos outros, assim, eu acredito eu, né? Porque a galera
a galera lá é muito verdadeira, ela te abraça mesmo. Me senti como se eu sempre tivesse lá, como se eu já tivesse viajado antes, como se eu já tivesse conhecido eles antes, porque era realmente a sensação de estar em casa. E, gente, o tio Gerson era um homem sabe, de uma simplicidade, de acolher a cidade toda. Todo mundo, a cidade é pequena, então é fato que todo mundo se conhece. Mas assim, existia carinho, né, na forma em como eles se tratavam, em como ele recebia as pessoas. É, ele, ele tinha uma rocinha, né, que era agricultura familiar, né? Era ele, os filhos dele que trabalhavam lá, enfim, toda a cidade conhecia eles. E ele tinha um amor muito grande pela terra, pelo trabalho. Quando ele levou a gente lá, ele falava que ele mostrava cada coisinha, como o jeito que ele falava. E tinha um cavalo, o cavalo vinha correndo, ele passava a mão e conversava. Era um homem da terra mesmo, né? Assim, que tinha esse afeto, né? Que reconhece, né, a sua origem, o seu amor, desde sempre foi esse trabalho, né, sempre trabalhando de forma rural e familiar, e as pessoas se conhecem, e ele sabe para onde ele vai vender o produto dele, a galera sabe de onde foi feito, né, então, assim, tem toda uma questão de afeto, né, realmente. Então, quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, é isso mesmo, Getúlio falou e tal. E a gente pensou em fazer um filme com ele, só que daí a gente tinha que voltar, já não tinha como a gente fazer ali. Eu falei assim, vamos pensar nisso. E numa segunda viagem, a gente chegou já com a ideia de perguntar para ele, né? Eu já tinha pensado num roteiro super mirabolante, estilo Mazzaropi. Foi muito bom. O roteiro era ótimo. Assim, a gente já tinha tudo pensado, né? Falou assim, será que ele aceita fazer isso? Só que ele tinha recém saído de uma operação, ele estava se recuperando ainda. Então a gente vamos com calma, vamos perguntar o que ele prefere, né? E a gente falou, tio Jéssica, a gente estava pensando aqui, se de repente você aceita fazer um filme com a gente, aí filme? Aí a gente, um filme, vocês são o nosso personagem. A gente tem duas opções para o senhor. Do senhor vir a ser o herói da história ou o senhor ser o senhor mesmo, que não deixa de ser herói. Aí ele começou a rir, né? Ele tinha uma risada tão gostosa. E ele pegou e falou assim, não, eu prefiro ser eu mesmo. E aí a gente, beleza, então é isso. Mas a ideia, eu vou contar, porque o Getúlio, ele adorou essa ideia, ele queria muito que ele fizesse. A ideia do roteiro, né, era que ele seria um herói aposentado da cidade, que foi morar na roça, que foi viver da terra, que era uma coisa que ele sempre quis, mas que ele não tinha tempo porque ele era herói, que ele estava muito ocupado salvando vidas. E aí ele vai viver na roça, leva a família dele para lá, e lá tem os bandidos locais, né? Que, enfim, aí ele pega. Então, enfim, ele salva, né? Os bandidos roubam o leite, inclusive, era o leite que a dona Rosinha vendia, e vendia realmente. Então era tudo muito dentro do universo mesmo dele. Tudo a gente fez pensado para que ele aceitasse, porque fazia parte dele. Não era nada difícil, nada seria difícil, né? E a gente super achou que ele ia aceitar, né? Mas não rolou. Enfim, mas o filme ficou perfeito, muito mais do que se ele fosse um herói da cidade de Piraúba. Ficou. Se você me perguntar isso, eu vou responder para o Alexandre. Se você me perguntar quais os filmes que eu mais amo na vida, o primeiro deles eu acho que vai ser um filme para Gerson, porque ele me toca muito. Ele é assim, acho que é tudo realmente que a gente almeja, né? A gente estar perto da família, a gente ser bem recebido, a gente lidar com pessoas simples que sabem viver de forma simples
e ainda diante das adversidades ela sabe se manter serena e sabe acolher as pessoas ainda acima do seu das suas dificuldades pessoais mesmo, né, do que ele estava sentindo, porque o tio Gerson ele estava doente, né? Enfim, é maravilhoso. É o filme assim que eu vou indicar para todo mundo. É meu filme, gente, mas assim, ele é maravilhoso. Você não vai se arrepender de assistir. É isso. É um filme para Gerson, eu vi antes de tu me mandou. Só que assim, eu tenho uma certa dificuldade, Mel, de associar o filme que eu vi ao nome, sabe? É o Sim, título. eu também sou assim. É horrível. É horrível. Horrível demais. Que aí, às vezes a pessoa fala, ah, tu viu tal filme? Eu, pô, não vi não. Mas aí quando eu vou ver, e um filme para Gerson foi assim, que eu já tinha visto. Eu tinha visto quando eu tava fazendo esse rolê de conhecer outros lugares, né? E não sei se foi ano passado e tudo mais. E o Bion tava fazendo, acho que era quintas com quintas, alguma coisa que era na Casa da Cultura. Tava fazendo nas quintas-feiras à noite esse rolê de passado, filmes independentes e tudo mais. Não sei se era ano passado, ano retrasado, não sei quando foi. Na Casa da Cultura mesmo, de Nova Iguaçu. E aí eu fui. Aí tinha um filme para Gerson e eu acho que tinha outro filme que passou. Quando eu vi esse lá, e eu não estava ainda acostumada com filmes independentes, né? Eu fiquei assim, caraca, porque, tipo assim, quando eu vi, eu esperava uma coisa, eu não esperava, tipo, da morte, eu não esperava essa questão toda, eu não sabia que ele estava doente, eu não sei se em algum momento vocês falam, antes de falar que faleceu, mas eu esperei assim, ah, o final vai ser esse, aí vai, aí tu pega aquilo e punk, aí eu chorei, assim, tentei guardar um pouco, mas chorei, me emocionou bastante, e é um Não, filme muito e o, delicado, né? e o importante até de abordar isso é que esse final não era realmente previsto, né? Porque quando a gente fez, na verdade a gente sabia que ele não estava bem, mas a gente não sabia da gravidade, né? A gente não fazia ideia. Então, quando a gente foi embora, o final era outro na nossa cabeça, né? E como a gente não tinha editado, e inclusive a edição é totalmente pautada nesse acontecimento, né? A gente, a gente terminou de editar esse filme na correria. O Getúlio fez ele um dia, ele passou um dia, uma noite, e de manhã a gente viajou. Foi isso, pra gente entregar esse filme com ele, da gente chegar a tempo de falar com ele, de mostrar a capa, falar assim, aqui, tio, o seu filme. É, Ele assistiu então, né, Mel? a gente, assim, foi uma viagem, assim, de emergência. A gente queria muito que ele tivesse assistido. Na verdade, eu estava trabalhando muito nessa época também. O Getúlio estava envolvido com outros projetos e a gente acabou adiando. A gente entrou no Dias e Dias. E quando a gente soube dessa notícia, né, que ele estava, enfim, que ele já estava no estágio terminal, a gente correu com tudo. A gente precisa ir lá, a gente precisa falar com ele, precisa saber que a gente terminou, sabe? E foi uma loucura, assim, foi muito, muito rápido. Foi, foi assim, o Getúlio eu acho que foi o que mais sofreu, né? Porque, além de tudo, além de ser o tio preferido, o homem que ele se espelhava, que ele se inspirava, que ele tinha como um avô, né? Na verdade, né? Não era um tio, ele tinha o tio como a imagem de um avô, né? E é aquilo que ele fala, né? Que ele acha que ele lembra que o primeiro abraço que ele tem, a lembrança daquele abraço é do tio Gerson. Então, eu acho que para ele foi o mais difícil, né? Ter que editar, ter que ver tudo aquilo e saber que uma hora essa pessoa vai deixar a gente, né? Então, o filme todo está dentro dessa vivência, está imerso na experiência de vida e morte, né? Da expectativa do que vai acontecer, e que, assim, claro, não é o final que ninguém desejaria, né? Mas ele
enfim, eu me emociono, gente. Me toca. Com certeza. Eu não cheguei a escutar muito bem, né? Se vocês chegaram a mostrar para ele, né, no caso, pro tio Sim, Gerson. então, Eu chamando ele de tio, então, desculpa. Ai, meu Deus, eu ri. na, é isso, olha o Getúlio falando na trilha também. O Caê super topou correndo em fazer a trilha, e a trilha é linda, né? Foi o Caê que fez pra gente. Ele gravou no celular, foi o Getúlio tá falando aí. Eu nem me lembrava que tinha sido no celular, mas eu me lembro que é linda. E toda vez que eu assisto esse filme, porque eu já assisti muitas, muitas milhares de vezes, é, ele vai lá no fundo, cara. Assim, além da história ser sensível, o olhar que o Caio teve sobre as imagens também fez tudo ficar muito mais emocionante, né? Qual Sim. era a sua pergunta? Desculpa. Relaxa. A pergunta era se ele assistiu, ele conseguiu assistir o filme. Não, não. O Getúlio editou de dia, a madrugada toda, de manhã a gente viajou. Chegamos, só chegamos para se despedir dele, na verdade. Parecia que ele só estava esperando a gente. Ah, A gente chegou, eu falei, eu falei, peguei na mão dele, falei, tio, a gente está aqui, a gente trouxe seu filme. E como sempre, ele foi com tudo, né? Ele foi, apertou bem forte a minha mão e ficou feliz de ter visto a gente. Mas infelizmente ele não conseguiu assistir, mas a família toda assistiu. hum, Todo mundo assistiu, todo mundo ficou muito feliz, né? De a gente ter conseguido deixar ali memórias tão bonitas, né? Conseguir demonstrar fielmente, né? Porque ele no filme é aquilo, tudo aquilo que você vê, ele né? E assim, eu acho que, sei lá, eles ficaram muito felizes. E eu fiquei muito feliz de ter feito, eles ficaram muito felizes de ter assistido. A gente até pensou em fazer uma sessão na cidade, né? Porque saiu inclusive no jornal da cidade lá de Piraúba que a gente tinha feito um filme com eles, assim, foi super falado por lá que a gente estava fazendo filme. Ele mesmo, enquanto a gente estava filmando, ele falava: estão fazendo filme, estão fazendo filme. Então, assim, todo mundo sabia, a cidade é pequena, todo mundo sabia. Mas a gente tentou, mas a gente não conseguiu, a gente não conseguiu apoio. Na verdade, a gente não tinha material, né, para fazer essa exibição. Mas era uma vontade nossa, assim, que a gente exibisse isso na cidadezinha, na praça, enfim, para todo mundo poder assistir. Mas com certeza o filme rodou a cidade, porque a gente levou os DVDs para o pessoal, com certeza foi emprestado. Não da forma que a gente pensou, mas da forma que né, pôde acontecer. sim. E Piraúba é aqui no Rio de Janeiro? Não, é Minas Ah, Gerais. Minas Gerais. Show. Ai, cara, eu fiquei com muita vontade de conhecer aquele lugar, aquele espaço, quando assisti, tanto na primeira quanto na segunda, né? E são filmes que tocam de maneiras diferentes, né, Mel? Os dois. O filme Para Gerson e Dias e Dias são contextos diferentes, mas eles são muito delicados. Eles, eu vou falar simples, mas não de simples de que não teve trabalho nenhum em cima deles, né? Mas simples assim, que, sei lá, se eu pegar e botar uma criança para assistir, ela vai entender também, né? Algumas coisas e tal. É um simples na hora de demonstrar, que não é uma coisa assim que eu esqueci a palavra, que tem pessoas que querem botar as coisas mais difíceis, o diálogo mais difícil, ficar uma coisa mais rebuscada, né? E não, os dois filmes tu consegue assistir, tu consegue apreciar, assim, sabe? E é muito único. Contextos diferentes são muito únicos os dois. Muito lindos também, né? E aí daqui a pouco começa a falar pra caramba aí sobre os filmes. Bastante. Não, é uma coisa que eu falo pro Getúlio, na verdade, entre os temas preferidos, assim, né, seja na hora de escolher um filme para assistir e tal, eu tenho muita preferência pelo filme que fala de uma forma simples, sim, que conversa comigo,
né? Que esse personagem pode ter sido eu, que esse personagem pode ter sido você, que você olha e percebe, nossa, eu já passei por isso. É humano, né? É um filme humano, né? É um filme com várias tecnologias, não é um filme que fala de um futurismo, não é nada muito elaborado, mas é aquilo que te toca, que conversa com você, que você se percebe ali naquela tela que pode ter sido você, que, enfim, eu acho que eu tenho super preferências com coisas que falam da minha vivência, com coisas que falam de experiências que a gente já tenha passado, que a gente vai passar de repente, ou que a gente nem vai passar, mas que a gente se toca com aquilo, né? Que a gente fala, cara, como assim isso aconteceu? Ou fala assim, nossa, é, é, é isso, né? São coisas que falam sobre o viver, né? É, eu tenho muito interesse em sempre estar mostrando isso e tal. E, nossa, inclusive, eu tenho alguns roteiros também que estão lá guardados, que algum dia eu sei que vão sair em algum momento, que, Tá lendo minha enfim, mente? Eu tenho. que falam muito dessas subjetividades do ser humano, né? De você se encontrar numa situação e que você se percebe nela. E eu quero falar ainda sobre, sobre relação de irmãos, eu quero falar sobre avós, esses avós que eu não sei, que eu não tive, que eu tive, mas eu não tive essa vivência. Eu quero falar sobre pessoas, sabe? Então, é sempre muito pautado em nossas vivências, super pautado em humanidade, né? Em sentimentos. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu ia te perguntar exatamente isso, se você tinha alguns roteiros, né? E iria fazer algo, o que que você estava pensando em produzir, dirigir também. Então, eu tenho esses roteiros, nossa, eu tenho tanto roteiro e super. E, na verdade, é uma coisa aqui que o Getúlio não me deixa mentir, eu tenho uma facilidade imensa em pensar nessas situações que isso me confunde. Então, eu nunca consigo terminar. O meu roteiro tem começo, meio e o fim tá lá para ser elaborado, porque eu fico pensando em qual vai ser o destino dessas pessoas, né? Que estão ali na minha mão. Mas eu tenho, sim, tenho vontades. Inclusive, eu e a gente estava pensando, a gente lembrou, na verdade, de um. Enfim, a gente só precisa ter a situação perfeita para que isso aconteça. Né? Perfeito não existe, né? Mas assim, a hora certa que a gente consiga encaminhar. Né? Porque tudo exige um preparo, tudo exige, enfim, uma pré-produção bacana. A gente sabe que é difícil, que a gente tem muitas dificuldades, que a gente precisa de apoio, que a gente precisa ali, de repente, de alguém de alguma instituição, e às vezes a gente não vai ter esse aporte, né? Tem que ter aporte financeiro, tem que ter ajuda de custo, tem que pagar o ator, tem que pagar o técnico de som, porque, inclusive, é uma coisa que sempre me preocupa bastante, que é o som do cinema. Eu acho que dentro do cinema nacional, acho que isso é uma das nossas maiores dificuldades. Não sei se vocês já perceberam, né, que o som ele não sei, eu sempre olho assim e falo assim, nossa, mas esse som tá. E eu sou muito chata, né? Eu falo assim, caraca, então assim, eu acho que tem que ser nisso, né, nessas pequenas coisas, a gente tem que dar o nosso melhor. Né? Então a gente vai chegar uma hora aí que a gente vai conseguir resolver isso e botar para frente. Perfeito. Tem mais perguntas. Perguntando foram quantas diárias, né, na filmagem do Dias e Dias, quantas diárias pro filme? Foram 2 finais de semana é, na locação do apartamento e um dia da semana que a gente conseguiu com muita dificuldade, porque, como eu te disse, a gente estava no boom
a gente estava no boom do fomento de cultura, então estavam sendo lançados, estreando, as casas de cultura estavam bombando, e isso é maravilhoso. Mas a gente estava assim, suando para conseguir um lugar para fazer essa cena, que foi a cena do início. Aquela primeira cena em que começa o texto, né? E a gente precisava de um teatro para fazer, porque era impossível fazer aquilo dentro de uma casa, ter aquela escuridão absoluta e ter a luz certa. É, tinha que ser num lugar que desse para rolar, né? E, enfim, a gente conseguiu com muito esforço, sei lá, 2 horas ou 3 horas na Arena Jovelina. Eu não trabalhava ainda lá. E aí o Barnabé e a Cíntia super salvaram a gente. Falou, cara, eu tenho 3 horas para vocês. Vocês querem? A gente, claro. E fomos correndo para lá. E, e foi maravilhoso. A gente até abusou um pouco, né? O Barnabé até ficou um pouco com a gente, porque já estava passando da hora do técnico de luz, de iluminação do teatro. E aí o Barnabé, não, eu seguro aqui para vocês continuarem, porque além dessa cena a gente ainda fez um clipe pro Perê, que o Perê faz a nossa trilha sonora, né, do Dias e Dias. Na verdade é o selo musical dele, né, que é a Pirão Discos. Então tem 2 ou 3 músicas dele e uma do Galo. E também tem uma parceria que foi muito bacana, que na verdade a gente foi mostrar o trailer do Dias e Dias no Bar do Caramujo, lá em São João, né? E aí o Slow tava lá e acho que ele foi recitar ou ele estava apresentando, eu não me lembro agora, não me lembro o momento. Mas eu sei que quando eu vi, eu falei, cara, o Slow podia fazer uma parceria aí com o Perê. Não, minto, o Slow tava cantando e o Perê fez uma participação. E eu falei, é isso, eles podiam fazer uma música aí pro filme. E aí a gente convidou e foi lindo. Tem, inclusive, eu acho que tá no YouTube. É seu, Getúlia? No seu YouTube ou da Por Que Não? Que tem o processo de como a gente fez de como rolou essa parceria e como a gente. É, Getúlio, me responde aí, cara. Eu acho que foi isso. Tem coisas que eu não consigo mais lembrar. Mas, enfim, a gente fez um vídeo acompanhando como foi o processo dos dois, essa parceria para eles fazerem essa música, que é a música que encerra, né? Eu adoro, ficou na minha cabeça por muito tempo, porque ela é bem chicletinha. E, enfim, foi muito bacana. A gente filmou esse processo, que também foi lá no Silvio Monteiro que eles gravaram. E foi isso. Então foram aí 5 dias, 4 dentro da casa, um no teatro e mais um, mas aí já não era filmagem, né? Era após, era a questão da trilha sonora, que foi acontecendo no Silvio Monteiro. Caramba, pensei que fosse muito mais dias, né? 5 dias. Incrível. Pensei que tinha sido mais dias. A gente, inclusive, achou que ia ser menos dias, na verdade. E ainda assim, no último dia, a gente fez assim: caraca, a luz acabando e a gente precisa dar continuidade nessa cena. Meu Deus, um desespero. Vamos, a gente tem que terminar. E foi correndo, não, porque senão a gente ia precisar de mais um dia. E assim, ele já não estava disponível, né? Já tinha outros trabalhos, então assim, foi sofrível. Mas rolou, aconteceu. Eu tô rindo, desculpa, Mel. O Getúlio comentou 1 ano de pós-produção. Eu tô rindo. Foi pré-produção, foi ok, maravilhoso. Aí rolando, a gente já, socorro, meu Deus, quantas dores de cabeça, mas aí saiu. A gente pariu esse filme. Caraca, o Getúlio é muito engraçado. 1 ano de pós-produção. Caraca. Gente, socorro. Deixa eu ver se. Tá, o filme mostra o decorrer de um relacionamento do, dos, desen, dos dias de encantamento até os dias de desencontros e o fim.
numa estrutura não linear. Como aconteceu essa decisão da estrutura não ser linear, né? E que impacto você acredita que essa escolha causa na forma como os espectadores, né, ou as espectadoras, a- assimila a história do dias e dias? Então, como a edição, nossa, o Getúlio é o cara do, é um homem do filme, como que fala? É um, peraí que eu tô lendo uma coisa aqui. Ah, que a Ilse tá mandando perguntas. É, eu vou responder essa e já volto para aí, gente. Então, a questão da montagem é que a gente tem o cérebro do Getúlio, ele, ele é muito funcional em questão cinematográfica, né? Na hora que a gente tá falando a história, a gente já está pensando no roteiro e ele já está vendo a cena. Com isso, ele já está decupando o filme na cabeça dele. Então, ele já está sabendo o que está funcionando ou não. Mesmo que a gente esteja errado, é assim que funciona. Então, no processo de roteirização do filme, a gente já estava pensando que a montagem que ia funcionar para ele seria dessa forma. E aí, quem pode explicar melhor isso seria ele, mas assim, eu conversando com ele, ele diz que é um pseudo não linear, né, na verdade, porque tudo é muito complementado e talvez se a gente não fizesse dessa forma o filme não funcionasse, né? Não teria a complexidade que era necessária para esse filme ser feito, para essa história ser contada. E, enfim, a gente acha que realmente talvez se a gente não pensasse dessa forma, o filme não funcionaria, né? Porque tudo tem uma ligação, tudo está muito conectado, né? No momento que a gente está ali no passado, que a gente acha que é o presente, né? Que a gente acha que é ali que está acontecendo a coisa, a gente está indo para o futuro, né? Na verdade, a gente está no presente, que é o passado, e a gente já está no futuro, que é o presente. É muito louco. Mas se não fosse dessa forma, talvez realmente não funcionaria. Eu vi, E desculpa, eu ia falar como que eu vi, que eu enxerguei também uma coisa de não ficar uma coisa meio massiva, meio chata, né? Uma coisa linear, eu acho que ficaria, sabe? Ah, tá. O início, aí o meio, o fim, é dessa forma. E isso de não ficar linear, eu acho que prende também, né? As pessoas. Não sei, foi uma forma que eu vi de eu querer assistir até o final. Que aí eu ia conseguir ver um pouco mais do início, de como foi, né? Porque é, é mais ou menos. é, é isso, é o funcionamento, né? E é assim, se de repente você assiste essa história, de repente não seria tão interessante, né? Ia ser só mais uma forma de contar a história e ok, passou por isso. E eu acho que os cortes estão justamente na hora certa, né? Que quando você pensa que vai acontecer uma coisa de fluida, né? Daquele momento, a gente está partindo para o passado, que explica o que eles estão falando ali naquela hora, né? Então, enfim, não sei se eu estou me fazendo entender, mas foi o que a gente achou bacana, realmente, para o filme acontecer. Assim funciona. E é isso. Não, foi muito bom, foi muito bom. Ó, deixa eu ver aqui só o horário. A gente tem 10 minutinhos. Tu quer responder essa pergunta que a Dani fez? Aí a Josi comentou. Mel, quem te acompanha Vou nas redes voltar. sociais? Responde só essa para não acabar o tempo. Mel, quem te acompanha nas redes sociais sabe o quanto você é atenta aos efeitos da mudança climática, às decisões políticas, à questão indígena e etc. Tá, o que você recomendaria de produções para a gente nesse sentido? Uma boa pergunta. Então, surpreendentemente, eu não tenho nem acompanhado as produções nesse momento. Eu tô num momento realmente de luta na verdade, eu estou me sentindo acuada,
né? Eu não falei disso, mas assim, a questão da minha origem, né, na verdade, é uma coisa que me toca muito. A minha bisavó era indígena. E houve um histórico de apagamento social dela, na verdade, porque ela quis se proteger. Ela não quis mais falar sobre a origem dela para se proteger, na verdade. Ela sofreu muita violência. Na época que ela saiu, ela era de Cuiabá, né? E eu era muito jovem para perguntar para ela, né? Eu não sabia, eu era muito jovem. Então, é, eu sabia que ela era, eu sabia da aparência, que era aquela aparência da indígena, algumas coisas alguns saberes ali que ela sabia de erva medicinal e tal, mas ela não falava sobre isso, e eu era muito jovem para perguntar. Eu acho que a família entendeu esse silêncio e também não quis incomodar. Então, assim, especificamente, eu não sei de que povo eu venho, né? Então, e mesmo que eu soubesse, para mim, todos os povos são. Então, assim, a minha luta, quando eu descobri em mim que isso era muito forte, quando eu percebi que isso é muito importante, que o quanto as invasões afetam e quanto isso afetou a minha bisa e quanto isso é tão violento e como isso não é abordado em nenhuma mídia, é muito pouco falado. É, Isso me tocou bastante. Né? Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que eu não saiba de que povo eu sou, né? Eu tenho essa origem, né? Eu sei que está no meu sangue e eu sei que eu posso fazer alguma coisa de alguma maneira. Então, a minha maneira é ler, questionar, fazer o meu papel enquanto cidadã mesmo e entender que, na verdade, eu acho, inclusive, que essa ignorância, que essa estupidez, né, que a maioria das pessoas tem de falar que índio não é gente, ou que índio que tem celular não é índio, né, no contexto urbano, né, que o índio não tem que morar na cidade, mas se ele não tem que morar na cidade, então por que quando ele está na terra dele, você apoia a invasão da terra dele, sabe? Então, assim, nesse contexto, o que eu posso fazer? Então, eu acho que isso, na verdade, se dá porque as pessoas não conhecem as suas origens. A pessoa ela está muito, muito ligada na tá sumindo a minha voz. Nessa coisa eurocêntrica, né, de como foi contada a nossa história, né? Então, assim, a pessoa tá achando que ela é europeia, né? Não, né? A pessoa tá achando que ela vem das Europa, que, que, o, que o futuro é acabar com tudo. Mas, cara, você é fruto da terra. Sim. Teu passado tá aqui, sabe? E quando você descobre essa sua origem, quando você descobre que é isso está tão forte, tão ligado em você, você entende tudo. Você entende tudo. Então, eu acho que realmente eu não acompanho muita coisa, muita pouca coisa, na verdade, no sentido de produções, falando de filmes e tal, e documentários, porque, na verdade, eu tô lendo, eu tô conversando, eu tô tentando fazer rede, eu fui umas rodas de conversa um pouco antes da pandemia rolar na numa sala de leitura da UERJ, eu acredito. E ali eu vi tudo. Ali eu conversei com pessoas, ali eu falei assim, é isso, cara, o meu caminho tá aqui. O futuro, na verdade, não é o desmatamento, né? Na verdade, o futuro é o mato. É você estar ligado no sentido da terra, né? De construção, de autogestão, inclusive, de você saber o que você vai fazer, de você de, é, não depender das grandes corporações, de você, né? Você tem a medicina está na terra, o alimento está na terra, enfim, eu acho que quando você entende isso, você sabe o que fazer.
Então, é exatamente isso que eu estou tentando fazer. Por mais que eu não tenha essa formação, eu não sei como lidar. Outro dia eu conversei até com a Marília, que apareceu um pouquinho antes aí, que ela trabalha no Coalizão pelo Clima de São Paulo, e eu estava desesperada, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia o que fazer. E eu conversei com ela, ela falou assim, cara, o que eu vou pedir para você é você continuar. A gente precisa de pessoas como você, a gente precisa que você divulgue, a gente precisa que isso chegue ao máximo de pessoas possível, a gente precisa de pessoas que se preocupem. Então, é o que eu estou tentando fazer. Tentando chegar ao máximo de pessoas possível, mesmo sendo a chata, beirando já. Assim, eu acho que eu estou beirando realmente a loucura quando eu vejo essas coisas. Porque assim, eu fiquei 2 dias sem dormir pensando nisso. Eu passei 2 dias chorando quando eu vi as imagens dos animais, né? Mortos, enfim, queimados. Porque eu não sei, eu não consigo entender como isso não toca as outras pessoas, sabe? Sim. Isso está acontecendo e está acontecendo agora. E eu acho que não vai ter mais tempo da gente correr atrás. Então, o que a gente precisa fazer é agir agora. Sim, perfeito. Com certeza, Mel. Tá bom, Mel. Eu vou encerrar porque já tá acabando. Tu quer falar mais alguma coisa? De, Não, eu sei lá. quero agradecer pelo convite. Muito tempo eu deixo isso na mão do Getúlio, de falar sobre os filmes, eu falar de todas essas questões. Eu joguei sempre na mão do Getúlio, porque eu sempre estava fazendo uma outra coisa. Falaram, Chão, convidaram a gente para não sei para onde, amor, vai você, porque eu não vou poder e tal. E eu acho que é a primeira vez que eu falo pra caramba sobre isso. E é com a sessão da Mana. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Gratidão, Mel, por tudo. Muito obrigada mesmo por ter topado. Ah, Getúlio! Que lindo! Também te Show! amo. Obrigada, Mel. Tchau. Valeu. Nada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.